Olá você que acompanha o canal da semana Sociedade Espírita Maria Nunes. Hoje vamos conversar um pouco sobre o auxílio da espiritualidade em nossas vidas. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é: a esse respeito, a influência deles, ou seja, dos espíritos, é maior do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. A maioria de nós, entretanto, não percebe isso com muita clareza, porque essa influência ela se dá de forma muito sutil. Porém, alguns irmãos nossos, dotados de mediunidade, têm essa percepção de forma muito evidente. E aqui eu gosto de lembrar de Francisco Cândido Xavier e João Nunes Maia. Imaginemos a percepção que esses médiuns e tantos outros têm acerca da influência dos espíritos nas vidas deles e daqueles com os quais os seus caminhos se cruzavam. E eu sempre gosto de procurar referências sobre a vivência desses médiuns, além de procurar, obviamente, estudar as obras psicografadas que eles nos deixaram. Eu procuro conhecer um pouco sobre suas vidas. E muito se fala, portanto, eu procuro bases sólidas sobre esses relatos. Especificamente em relação a Chico Xavier, eu cito como exemplo de fonte acerca da sua vida a doutora Marlene Nobre, uma médica espírita que todos conhecem, fundadora da AME, Associação Médica Espírita Brasileira, que hoje já se encontra no plano espiritual. Doutora Marlene, dentre as obras que escreveu, eu cito Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. E nesta obra chamou minha atenção um capítulo denominado Menino que Caiu num Poço. E doutora Marlene relata que em um determinado dia de sábado, antes da reunião pública, na periferia de Uberaba, estava havendo ali uma peregrinação com Chico e com aquelas caravanas que procuravam um médium. E dentre as pessoas dessas caravanas havia um menino com cerca de 8 a 10 anos de idade, e a mãe tinha levado a criança até o Chico, pois o achava muito inquieto, achava que a criança era transtornada espiritualmente. Entretanto, chegou a notícia de que aquela criança, naquela região de periferia, uma região não muito habitada, um pouco erma, havia caído em um poço desativado, um poço que foi frutífero, que não tinha dado água. Todos, inclusive Chico, foram até o poço em socorro daquela criança e entraram em prece, em oração. Chico imediatamente pediu que providenciassem uma corda. E doutora Marlene Nobre, que os acompanhava, disse que se percebia naquele local uma psicosfera pesada, e que nessa psicosfera percebia-se claramente uma luta entre as forças das trevas e as forças da luz. De um lado estavam os acompanhantes do menino, os acompanhantes espirituais do menino, que tramavam a sua desencarnação, tanto que ele caiu no poço. E do outro lado estava a falange de amigos espirituais, inclusive aqueles que acompanhavam Chico e seus amigos, que favoreciam ali o resgate.
uma das encarnadas, aliás, que orava naquela ocasião, orava muito alto, pedindo auxílio lá a Eurípides Barçanufo. E aí chegou a corda, amarraram a corda, na ponta da corda amarraram um balde e lançaram esse balde no poço para alçar, ou seja, para tirar a criança de lá de dentro. Após muito esforço, o menino surgiu dentro do balde, ileso. E o estado de saúde dele, inclusive, foi atestado por doutora Marlene Nobre, médica, que percebeu que o menino estava bem, após examiná-lo. Para descontrair, como ele era peculiar, Chico disse àquela senhora que estava orando fortemente por Eurípides, que Eurípides estava presente naquela ocasião, em espírito, e mandava dizer à senhora que ela não precisava gritar daquele jeito quando estivesse orando, que ele estava ouvindo. Coisas do Chico. Todos caíram lá na gargalhada, aliviados. E anos se passaram, e em determinada ocasião, a doutora Marlene Nobre encontrou aquela criança do poço. Não mais criança, mas um adulto, um homem, e nessa ocasião, a doutora Marlene Nobre conversou com aquele homem e perguntou o que é que ele se lembrava daquela ocasião vivenciada lá na periferia do Uberaba. E aí lemos o seguinte diálogo lá contido no livro Chico Xavier, Meus Pedaços de Espelho, doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene pergunta: quais as lembranças que ficaram para você desse episódio? E ao menino, que se chamava Vicente, agora homem, diz: fugindo de meus pais, que estavam no centro ajudando a montar as cestas de Natal, que seriam distribuídas no dia seguinte, acompanhei a peregrinação que Chico fazia nas casas da região com a caravana de visitantes. Ele lia um texto do Evangelho e fazia a entrega de uma senha para a retirada da cesta de Natal, que aconteceria na manhã do dia seguinte. O caminho estava escuro, não tinha luz elétrica nas ruas e nem em muitas casas. Lembre-se, era uma periferia. Um lampião iluminava uma trilha por onde seguia a caravana do Chico em fila indiana. Nisso começou a chuviscar e, embora distante uns 400 metros do centro espírita, eu o localizei pelo volume de carros que estavam parados na sua frente. Ali tinha iluminação, em frente ao centro. Foi aí que resolvi cobrir a minha cabeça com o paletó do terninho. Era uma criança, tinha um terninho, e resolvi cobrir a cabeça por causa da chuva com o paletó do terninho, que eu usava na ocasião. E sair da chuvinha seguindo uns vultos que iam em direção ao centro. Mas esses vultos eram espíritos perturbadores. Foi aí que caí no tal poço. Devo lembrar que aquela era uma região muito pobre, sem infraestrutura urbana. Os donos dos lotes abriam um poço para terem água para sustento, mas muitos deles não davam água. Era o caso deste no qual caí. E aí a doutora Marlene pergunta: o que aconteceu depois? A lembrança mais in loco que ficou gravada é a do meu irmão Juca, de 15 anos, na época, perguntando, gritando mesmo: Vicente, é você que está aí? Sim, sou eu. Me tire daqui. Espere aí. Como se eu pudesse sair de lá sozinho. O Chico vai jogar uma corda. Logo depois, veio a corda com um balde. Coloquei um pé dentro desse balde e segurei na corda.
e eles que estavam lá em cima me puxaram. A corda que estava acostada na lateral do poço fez com que minha mão, que a segurava, fosse doendo por estar raspando no barranco. Foi aí que eu disse para alguém lá em cima: não estou aguentando, vou soltar a corda. Aí sim ouvi a voz do Chico: vai não. Chico, com sua firmeza: vai não. Em seguida, eu já estava na boca do poço, que a essa altura estava toda iluminada pelas luzes dos carros que o rodeavam, além da luz espiritual, é claro. Já no colo do meu pai, que ficou com seu terno todo sujo de lama, fui levado para a casa ao lado do centro, que era a casa do Dr. Valdo Vieira, que tantas obras psicografou com Chico, diga-se passagem, onde minha mãe me deu um banho quente. Lembro-me ainda que, logo após o banho e a roupa limpa, voltei ao centro com minha mãe, onde o Chico fazia uma pregação evangélica sobre o Natal. Mas, como estava muito assustado, fui dormir calminho no colo da minha mãe. E aí, doutora Marlene Nobre pergunta: Chico disse mais alguma coisa? E o Vicente responde: lembro-me que, no dia seguinte, era distribuição de Natal. Eu e meus familiares voltamos ao centro novamente. Chico estava conversando e aproveitou a oportunidade para relatar aquilo que de antemão já sabia, por informações dos seus guias espirituais. Então Chico aparentemente queria mostrar alguma coisa para todos que ele já sabia. Ele próprio já sabia. Tinha mandado guardar a corda com um balde, utilizada no episódio da noite anterior. E naquela manhã solicitado que alguém fosse de fato medir o poço. Chico falou que a profundidade do poço era de mais ou menos 18 metros. A corda foi medida e tinha somente 12 metros e mais o balde. Veja bem, o raciocínio do Chico era lógico. Para que pudessem me puxar, eles deveriam ter nas mãos mais ou menos 2 ou 3 metros de corda. É a corda que fica do lado de fora para alguém puxar, né? Portanto, sobravam tão somente 9 metros dentro do poço. E aí informou o que sucedeu. Chico disse: foram os nossos amigos espirituais, a nossa irmã Sheila, que nos auxiliaram, elevando o menino até a boca do poço. A corda foi meramente ilustrativa, pois esta criança é a prova. Não tem um esfolão sequer, nem os dedos da mão que ele falava que estavam doendo por estar esfregando no barranco do poço tem sinal algum. Vejam bem. Chico demonstrando a todos e provando a todos aquilo que ele tinha presenciado com a sua percepção sobre o auxílio da vida espiritual. Dona Marlene Nobre fala: depois desse fato, mudou alguma coisa em sua vida? E o Vicente responde: continuei muito celerepe e arteiro, e me sentia importante, pois passei a ser conhecido como o menino do poço. Mas, na realidade, como cresci no meio espírita, e aí ele diz: meu pai foi o fundador da primeira mocidade espírita do Brasil, que é aqui, de Bebedouro, São Paulo. Meu caso serviu de prova do auxílio da espiritualidade. A rotina continuou normal. Continuamos a sentir a proteção através da oração e do agradecimento. Fui a Uberaba várias vezes, quando Chico ainda era vivo. Levava comigo pessoas que gostavam de ter contato com ele.
A senha que eu usava para me aproximar dele, já quando estava em seu recolhimento e reabilitação, era o tradicional: sou o menino do poço. Portanto, meus amigos, percebam que a espiritualidade, ela age de diversas formas, às vezes de forma mais ostensiva, às vezes de forma mais sutil, e na maior parte desses momentos em que recebemos assistência, auxílio da espiritualidade, não estamos muito atentos de que isso está ocorrendo. Portanto, o convite que eu faço é: estejamos atentos ao auxílio que a espiritualidade nos proporciona, seja numa intuição, num momento ali que nos gera uma reflexão para não agirmos de determinada forma, o que muitas vezes representa um salvamento, podemos dizer assim, né? Ou em qualquer outra ocasião. Sejamos atentos e gratos por esse auxílio sempre presente em nossas vidas, dos nossos irmãos espirituais. Que Jesus abençoe. Um grande abraço.